Antes de terminar esse vídeo, eu vou te mostrar uma oração que a igreja chama pelo nome. Uma oração com 2000 anos de tradição, que pode mudar hoje a situação espiritual de quem você perdeu. Não é uma promessa minha, é uma promessa da igreja. Fique até o fim. Agora deixa eu te dizer algo que provavelmente ninguém teve coragem de te dizer ainda. Você não perdeu a chance de ajudar quem você amou. Você pensa que é tarde. A igreja ensina que não é. Eu sou o Padre Jonas. Nasci em Itaúna, Minas Gerais, e passei mais de 20 anos ouvindo confissões, enterrando pessoas e sentando ao lado de famílias que ficaram com a mesma pergunta na garganta. Sempre fui cuidadoso com esse tipo de assunto. Não gosto de misturar espiritualidade com sensacionalismo. O que vou compartilhar aqui não é opinião minha. É o que os maiores santos e teólogos da igreja documentaram ao longo de séculos. Quando eu tinha 8 anos, minha avó Benedita perdeu o irmão mais velho num acidente de caminhão na estrada. Ele era um homem rude, que não pisava numa igreja havia décadas. A vovó Benedita ficou 3 dias sem sair do quarto. No quarto dia, ela saiu com o terço na mão. Eu estava sentado no degrau da varanda quando ela passou por mim e disse com aquela voz calma dela: "Fui conversar com Nossa Senhora Aparecida. Ela me disse que Deus conhece o coração que a boca não conseguiu confessar." Eu era criança, não entendi tudo naquele momento, mas nunca esqueci. E toda vez que preparo um vídeo sobre morte e oração pelos mortos, eu passo o conteúdo por um filtro simples. Minha avó Benedita entenderia isso? Isso daria paz a ela? Se a resposta for sim, o conteúdo está pronto. Hoje eu vou fazer 3 revelações com você. A terceira é a mais importante. É a que eu prometi no começo. Não pule. Cada revelação prepara você para a seguinte, e se você chegar até a terceira sem ter ouvido as outras 2, a instrução vai parecer vazia. Eu não quero isso para você. Antes de eu te mostrar essa oração, preciso te pedir uma coisa. Se você chegou até esse vídeo, provavelmente está carregando um peso que não some com o tempo, e você merece não carregar isso sozinho. Me inscreve no canal agora, não é por número, é porque toda semana eu trago uma mensagem como essa, e eu quero que ela chegue até você quando você precisar. E se esse tema já tocou seu coração, antes de eu terminar de falar, deixa um like. É sua forma de dizer: "Padre Jonas, continue." Eu vou continuar, mas eu preciso saber que você está aqui. Agora, antes de eu ir para a primeira revelação, preciso que você entenda o mecanismo por trás de tudo isso. A Igreja Católica ensina, desde os primeiros séculos, que existe uma comunhão real entre os vivos e os mortos. Não é metáfora, não é consolo, é doutrina. São João Paulo II escreveu em sua carta apostólica Salvifici Dolores, no número 15, publicada em 1984, que o sofrimento do luto não é o fim da história de amor entre Deus e o homem. É o lugar onde esse amor se revela com mais profundidade, porque é nele que o homem descobre que não está sozinho, e que o amor que não pôde terminar aqui continua sendo completado em Deus. Leia de novo essa frase com o coração. O amor que não pôde terminar aqui continua sendo completado em Deus. Isso não é poesia bonita, é a base do que eu vou te ensinar hoje. A igreja chama de purgatório o estado de purificação que existe após a morte para as almas que morreram na graça de Deus, mas ainda precisam de purificação antes de entrar na plenitude do céu. E a igreja ensina que essas almas recebem o fruto da oração dos vivos. Essa é a porta. E essa porta não fecha com a morte. Pense numa casa com janelas. A casa é boa, os móveis são bons, mas quando a noite cai e as janelas estão fechadas, não entra luz. A oração dos vivos é a luz que entra pelas frestas. A alma não está perdida.
Ela está esperando essa luz. Agora a primeira revelação. Eu chamo isso de a porta que ninguém vê. A maioria das pessoas acredita que a morte é um ponto final espiritual, que o que foi feito em vida é tudo o que existe, que o que não foi feito não pode mais ser alcançado. Essa crença parece razoável, mas ela não é católica. A doutrina do purgatório ensina que a alma ainda recebe graças vindas da oração dos vivos. E o mecanismo é este. A oração pelos mortos não age como uma carta enviada para um destinatário que pode ou não abrir o envelope. Ela age como um canal de graça que já está aberto, porque a igreja militante, que somos nós os vivos, e a igreja sofrente, que são os que purificam, são partes do mesmo corpo de Cristo. Uma mão não precisa de permissão para ajudar a outra. São Roberto Bellarmino, doutor da Igreja e teólogo do século XVI, convocado pelo Papa para responder às heresias da Reforma Protestante, escreveu em seu tratado De Purgatório que a oração pelos fiéis defuntos é um dos atos de misericórdia mais perfeitos que um cristão pode praticar. É um amor que não espera retribuição, que age onde a pessoa já não pode agir por si mesma. E para quem ainda diz que rezar pelos mortos não tem fundamento bíblico, a resposta já estava escrita antes de Cristo. No segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, versículo 46, está escrito: é um pensamento santo e salutar rezar pelos mortos para que sejam libertos de seus pecados. A Igreja não inventou isso, ela herdou de Israel. Nos primeiros 7 dias após a morte de alguém que você amou, reserve os primeiros 5 minutos da manhã. Antes de qualquer coisa, antes do café, antes do celular. Pronuncie o nome da pessoa em voz alta. Depois, reze um Pai Nosso e uma Ave Maria, também em voz alta. A instrução que vai te surpreender é esta: não reze pedindo que a alma esteja no céu. Reze pedindo que a misericórdia de Deus alcance essa alma onde ela estiver. A distinção importa. Você não está dizendo a Deus onde a pessoa está. Você está pedindo que o amor de Deus não tenha limite de endereço. Quem aplica isso relata que o luto, sem desaparecer, começa a ter uma textura diferente. Menos culpa, mais entrega. Você vai pensar: mas Padre Jonas, isso não é coisa de espiritismo, ficar falando com os mortos assim? Eu entendo esse pensamento, mas você não está falando com o morto, você está falando com Deus pelo morto. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Uma é espiritismo, a outra é o coração da liturgia católica desde os primeiros cristãos. Agora eu preciso te apresentar alguém. O nome dela é Conceição, 71 anos, mora em Pirapora, Minas Gerais. Ela perdeu o marido Antônio, 74 anos, de um acidente vascular cerebral fulminante enquanto ele dormia, 2 anos e 3 meses atrás. Ele era um homem bom, mas havia parado de se confessar havia 12 anos, após uma desavença com um padre da paróquia. Uma mágoa que ele nunca resolveu. Dona Conceição reza o terço todos os dias às 6h30 da manhã, sentada na cadeira de balanço que foi do Antônio. Ela segura o terço de madeira escura que a mãe deu a ela quando casou, em 1976. Ela mandou 14 missas pelo Antônio. Conversou com o padre Nilson da paróquia. Ele foi gentil. Disse apenas: confie na misericórdia de Deus. Ela saiu mais perdida do que entrou. Ela guarda na carteira uma foto do Antônio de uniforme, de quando ele trabalhava na Companhia Energética de Minas Gerais, nos anos 80. Toda vez que reza por ele, ela tira a foto da carteira e coloca na frente do terço. Ela não sabe explicar por que faz isso. Diz apenas que ele fica mais perto. A frase que ela me disse quando chegou pela primeira vez foi esta: Padre,
Eu não tenho medo de morrer. Tenho medo de chegar lá e descobrir que não fiz o suficiente por ele enquanto estava aqui. Essa frase ficou comigo, porque ela resume o que milhares de pessoas sentem e nunca dizem em voz alta. E a situação da Dona Conceição me levou diretamente para a segunda revelação. Eu chamo isso de a oração mais perigosa que você está fazendo pelos seus mortos. Esse nome vai incomodar, e é intencional. Existe um padrão de oração que parece virtude, mas que, segundo a tradição espiritual católica, pode ser um obstáculo. É rezar pelos mortos com barganha. Nossa Senhora, se meu marido está no purgatório, prometo fazer uma novena se o Senhor me der um sinal. O problema não é a novena, é a estrutura da barganha. Quando rezamos com condicional, estamos inconscientemente estabelecendo uma relação comercial com Deus. Eu dou, você dá. E quando o sinal não vem, a pessoa não conclui que a oração foi ouvida. Ela conclui que não foi. Isso cria um ciclo de fé que se corrói lentamente. Reza, espera sinal, não recebe, duvida. Reza mais fraco, espera sinal menor, não recebe, desanima. E então, para. Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja e mística do século XIV, recebeu visões sobre o purgatório documentadas em seu Diálogo da Divina Providência. Ela escreveu que a alma que purifica não pode se comunicar de volta com os vivos da forma que estes esperam, e que quem ora esperando sinais está sem saber, orando mais para si mesmo do que para o morto. A oração eficaz é a que parte e não pede confirmação de chegada. É como dar uma carta para o correio e ficar na porta esperando o destinatário ligar de volta na mesma hora. A carta foi, o correio funcionou, mas você não vai receber essa ligação. Dona Conceição fazia exatamente isso. Rezava pedindo um sinal de que o Antônio estava bem. Quando não sentia nada, ficava ainda mais angustiada. Certo dia ela me disse: Padre, já faz 2 anos. Se ele estivesse bem, eu já teria sentido alguma coisa. Eu perguntei a ela: Você parou de rezar quando não sentiu nada? Ela abaixou a cabeça. Eu disse: Então quem parou não foi Deus. A instrução aqui é esta: durante 30 dias, reze a oração pela santa alma do purgatório, aquela que começa com Misericordioso Jesus, tu que tens piedade das almas. Mas acrescente uma única frase ao final, nas suas próprias palavras: Senhor, eu entrego. Não sei onde ele está, mas sei onde estás tu. E a instrução que vai te surpreender: se em algum dia você não sentir absolutamente nada ao rezar, não interrompa. A ausência de sentimento não é ausência de graça. Quem faz isso por 30 dias consecutivos relata uma mudança, não no sentimento durante a oração, no peso que carrega fora dela. Você vai pensar: mas padre, como eu sei que minha oração chegou se não tenho nenhum sinal? A fé católica não é baseada em sinais, é baseada em promessa. E a promessa da Igreja é clara: a oração pelos mortos é sempre recebida por Deus. O que ele faz com ela é decisão dele. E essa decisão, segundo a tradição de 2000 anos, é sempre misericordiosa. Respira. Eu sei que isso foi pesado, mas agora você está preparada para o que eu prometi lá no início. Agora chegamos ao que eu prometi no começo desse vídeo. Eu chamo isso de um instrumento que a Igreja guarda com nome e com doutrina. Antes de eu te mostrar esse instrumento, preciso saber se você está nesse estado. Eu vou descrever 5 situações. Presta atenção. Primeiro, você manda missa pela pessoa, mas quando um filho ou um neto pergunta por que isso ajuda, você não consegue explicar. E a incapacidade de explicar dói mais do que parece,
porque tem uma dúvida embaixo que você nunca disse em voz alta. Segundo, você tem um objeto da pessoa falecida, uma foto, um terço, um objeto do dia a dia dela, e às vezes pega esse objeto enquanto reza, como se ele fosse uma linha direta. Terceiro, você evita pensar nos últimos momentos da vida dessa pessoa, porque quando pensa, vem junto a pergunta: será que ela chamou por Deus naquele instante? Quarto, você sente que rezou muito, mas não sabe se rezou certo. E essa dúvida é mais pesada do que o luto em si. Quinto, e esse é o que ninguém diz em voz alta, você parou de pedir coisas para você mesma na oração. Tudo o que você pede agora é por ele, por ela. Você nem percebeu quando isso aconteceu, mas tem um lado seu que sente que pedir coisas para você mesma, enquanto ele pode estar sofrendo, seria egoísmo. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, essa revelação é diretamente para você. A Igreja Católica tem um instrumento espiritual chamado indulgência plenária, e ele pode ser aplicado pelos vivos em favor dos mortos. Uma indulgência plenária, quando concedida em nome de uma alma do purgatório, tem o efeito teológico de remitir completamente a pena temporal devida por essa alma. Em outras palavras, é como pagar uma dívida que o morto não pode mais pagar por conta própria. O mecanismo funciona assim. A Igreja possui o que a tradição chama de tesouro dos méritos. A reserva de graça acumulada pelos méritos de Cristo, da Virgem Maria e de todos os santos. E a Igreja pode distribuir esse tesouro em favor das almas. Quando um fiel vivo cumpre as condições e oferece a indulgência por um morto, essa graça é aplicada diretamente à purificação daquela alma. A metáfora que ajuda a entender. Imagine que a alma está percorrendo uma estrada longa para chegar em casa. A indulgência plenária não encurta a estrada. Ela coloca um carro nessa estrada quando a pessoa só tinha os pés. O Papa Bento XVI escreveu isso com todas as letras na encíclica Spe Salvi, de 2007, no capítulo 48. Ele disse que a doutrina do purgatório não é invenção medieval, é a expressão lógica de um Deus que é ao mesmo tempo justo e misericordioso, e que o amor dos vivos pelos mortos, expresso em oração e indulgência, é parte do plano de salvação que ultrapassa a morte. Para obter uma indulgência plenária em favor de um falecido, você precisa fazer as 4 coisas a seguir no mesmo dia. Primeiro, receber a comunhão eucarística. Segundo, rezar pelo Papa. Um Pai Nosso e uma Ave Maria são suficientes. Terceiro, ir à confissão. Pode ser nos 8 dias anteriores ou posteriores. Não precisa ser exatamente no mesmo dia. Quarto, estar completamente desapegada de qualquer pecado, inclusive os leves. O dia 2 de novembro, dia de finados, é o dia em que a Igreja concede essa graça de forma especial para quem visita um cemitério e reza. Mas isso pode ser feito em qualquer dia do ano, em igrejas que possuem indulgência concedida. Pergunte ao seu pároco, ele vai saber te dizer. A instrução que vai te surpreender. Você não precisa sentir que funcionou. A Igreja ensina que a graça age independentemente do sentimento. O que muda não é o que você sente durante a oração. O que muda é quem você se torna quando você ora assim. Você para de ser espectador impotente. Você se torna intercessora ativa. E isso transforma o luto. Você vai pensar, padre, isso não parece coisa de Idade Média? Comprar salvação? Eu entendo esse pensamento, mas indulgência não se compra, ela se recebe pelo cumprimento de condições espirituais. A confusão com o passado vem dos abusos históricos que o próprio Concílio de Trento condenou. A doutrina em si, o poder da Igreja de distribuir graça em favor dos mortos, nunca foi abandonada.
Ela foi reafirmada pelo Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 1471 a 1479. Você pode verificar. E agora a oração que eu prometi no início. Você não precisa saber onde a alma de quem você amou está agora. Você só precisa saber onde está o amor de Deus. E o amor de Deus não tem endereço de entrega. Ele chega onde você não consegue ir. Agora as 5 instruções práticas para você sair desse vídeo sabendo o que fazer hoje. Instrução número 1. Esta noite, antes de deitar, pronuncie o nome da pessoa que você perdeu em voz alta. Não no pensamento, em voz alta. Depois diga, eu te entrego a Deus. Não por desistência, por amor. O motivo pelo qual isso funciona espiritualmente é que a entrega em voz alta quebra o ciclo de retenção interior, onde você segura a dor como se soltar fosse trair. Quando você faz isso, você não está desistindo. Você está fazendo o que o amor de Deus faz o tempo todo. Instrução número 2. Durante os próximos 30 dias, reze a oração pela santa alma do purgatório sem pedir confirmação de chegada. A instrução foi dada na segunda revelação. Aplique-a agora com a convicção de que já sabe o mecanismo por trás. Instrução número 3. Se você tem um objeto da pessoa, uma foto, um terço, qualquer coisa que pertenceu a ela, não guarde esse objeto com culpa. Use-o conscientemente na oração, mas mude a intenção. Não é para sentir que ela está perto, é para lembrar a você mesma que o amor é real e que ele teve destino. Instrução número 4, e essa vai contra o que você faria naturalmente. Pare de pedir sinais. A cada vez que você orar pelos seus mortos esta semana, encerre a oração sem esperar nada de volta. Levanta, fecha os olhos um segundo e diz, está feito, ponto final. O que acontece quando você faz isso é que você começa a orar por fé, não por ansiedade. E a oração por fé tem uma qualidade diferente. Ela descansa em vez de apertar. Instrução número 5. A mais difícil e a mais transformadora. Marque a data. Verifique com o seu pároco a próxima oportunidade de receber comunhão, ir à confissão e visitar um cemitério no mesmo período. Faça a indulgência plenária em nome de quem você amou. Não precisa ser no dia de finados, pode ser antes, mas precisa ser feito com deliberação, não com pressa. Quando você sai da igreja naquele dia, sabendo que fez tudo o que estava ao seu alcance, algo fecha. Não a dor. A dívida que você nunca deveu, mas se sentiu obrigada a pagar. Dona Conceição fez isso no dia de finados do ano passado. Ela foi à confissão 3 dias antes. Recebeu a comunhão cedo. Foi ao cemitério com o terço de madeira escura e a foto do Antônio na carteira. Ela não teve nenhum sinal sobrenatural. O que ela me contou depois foi diferente. Disse, senti que terminei algo que estava pela metade, como quando você fecha uma gaveta que ficou aberta há anos. Mas teve algo mais que ela não esperava. Seu filho Rodrigo, o do meio, que havia se afastado completamente da igreja após a morte do pai, foi com ela ao cemitério naquele dia, sem que ela tivesse pedido. Ela não sabe explicar. Ele também não. Há um detalhe que São João Paulo II deixou escrito que eu nunca consigo repetir sem sentir o peso. O amor que não pôde terminar aqui continua sendo completado em Deus. A história da Dona Conceição não é sobre um milagre, é sobre uma mulher que descobriu que o amor não tem prazo de validade e que a Igreja deu a ela um instrumento para agir com esse amor, mesmo do outro lado da morte. Se você está lendo as horas desta semana, se você tem o nome de alguém que não para de aparecer na sua mente durante a oração, a mensagem de hoje não foi coincidência. Você chegou até aqui porque ainda há algo a fazer, e agora você sabe o que é. Se você chegou até aqui, você não é uma pessoa qualquer.
Você é alguém que ama com profundidade, que não desiste de quem ama nem depois da morte. Isso é raro, isso é belo. Se você quiser continuar esse caminho comigo toda semana, se inscreva no canal, porque o que conversamos hoje foi importante, mas há muito mais que eu quero compartilhar com você. E se a história da Dona Conceição te lembrou de alguém que você conhece, alguém que também carrega esse peso, compartilhe esse vídeo com ela. Às vezes, a maior caridade não é dar dinheiro, é dar uma resposta para uma pergunta que alguém carrega há anos. E agora, antes de encerrar, eu quero rezar com você. Nossa Senhora Aparecida, a que saiu das águas escuras do Rio Paraíba do Sul para pescadores pobres e simples, a que nunca escolheu os eruditos, a que aparece para quem precisa. Eu te peço hoje por cada pessoa que está assistindo a esse vídeo agora, por cada uma que perdeu alguém de repente e foi dormir com a pergunta na garganta, por cada uma que mandou missas, acendeu velas, rezou terços e ainda não encontrou paz. Mãe, tu conheces os nomes que elas carregam no coração. Conheces os maridos, os filhos, os irmãos, os netos que partiram sem despedida. Tu sabes das gavetas abertas, das fotos nas carteiras, dos terços que acompanham cada manhã. Intercede junto ao teu Filho Jesus por essas almas amadas, não porque elas merecem por seus méritos, mas porque o amor de quem as chama por nome aqui na terra é real e foi colocado aqui pelo próprio Deus. Que a misericórdia de Deus alcance onde o amor humano não consegue chegar. Que cada indulgência oferecida com fé seja recebida com a ternura de um pai que não esquece nenhum dos seus filhos. E por cada pessoa que está aqui comigo agora, que ela durma esta noite um pouco mais leve, que o peso da dúvida dê lugar à paz da entrega, que ela saiba que o que faz pelos seus mortos faz também diante de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo.